Amada Igreja do Senhor, Deus é bom, Deus é fiel e tem o melhor para todo aquele que nele crê e que o obedece. Ele é o Pai que está de braços abertos, querendo te dar o melhor da terra. Mas é necessário que cresçamos espiritualmente, que venhamos a nos reconciliar com a vida, para que possamos usufruir desta vida. Amém. Hoje, o Senhor me conduziu ao livro de Deuteronômio e ele veio nos lembrar os benefícios da obediência, os benefícios daquele que anda em obediência. Mas antes disso, eu quero ler 2 versículos que tem ainda em Deuteronômio 10, porque eu vou me ater no Deuteronômio 11, no capítulo 11. Mas eu vou ler 2 versículos que ele fala sobre a exortação à obediência. E ele pergunta, Moisés, e agora, Israel? O que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, e andem em todos os seus caminhos? Que amem e sirvam o Senhor, seu Deus? De todo o coração e de toda a alma? Para guardarem os mandamentos, porque quando você ama o Senhor, aí você guarda os mandamentos dele. Para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês? Não é isso que Deus quer? Que venhamos a obedecê-lo, a nos render diante dele e dizer, Pai, eu preciso da tua proteção. É para o seu bem a obediência, sabia? A obediência, tudo que Deus nos ensina, se nós fizermos em conformidade com a vontade dele, é para o nosso bem. Ele não precisa da nossa obediência. Nós precisamos de obedecê-lo. Para que tudo vá muito bem em nossas vidas. Porque não é porque ele está castigando, não. É porque aquilo que você faz contrário à vontade de Deus é para o seu mal. Resulta num mal terrível, irreparável. Por isso que ele nos chama para fazer conforme o estatuto dele. Porque o estatuto dele é que é bom. As leis do Senhor são boas. São leis que nos trazem paz. Se obedecermos, nós estamos felizes. A nossa vida vai ser só de bênção se obedecermos ao Pai. Lembrando, amar a Deus acima de todas as coisas que o mundo oferece, distrações, acima de todas as coisas, e amar o seu próximo como você ama você mesmo. Então, você andando na obediência, fazendo aquilo que Deus nos ensina a fazer, aquilo que o Espírito Santo nos orienta, se fizermos em conformidade com a vontade do Pai, nós seremos felizes. É para o nosso bem. Entendeu? A obediência é para o nosso benefício. E aí, antes de falar dos benefícios da obediência, eu vou falar no capítulo 11. As grandes obras de Deus. O que Moisés orienta? Depois que ele avisa para eles que a vontade do Pai, o que Deus requer de nós é a obediência. Para quê? Para o nosso bem. Já pensou? Aí aqui ele fala sobre as grandes obras de Deus. E Moisés começa assim, no versículo 1 do capítulo 11, que é o capítulo que nós vamos explorar. Amem o Senhor, o Deus de vocês,
o nosso Criador. Amem. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos. Os preceitos do Senhor, que estão tão em desuso nos últimos anos. Tão em desuso. Tão desvalorizado e tão esquecido. Por isso a pandemia. Para tirar a amnésia da gente. A pandemia foi um remédio. Remédio contra a amnésia. Esquecer de Deus, a amnésia espiritual. Aí o remedinho veio pra gente. Eita, peraí, esse negócio não é meio assim não. Despertou a gente. Foi excelente pra gente. Mesmo tendo custado muitas lágrimas. Porque cada notícia de morte era como uma facada no meu coração. Então não estou dizendo que o remédio era gostoso, não. Agora era necessário. Era necessário. Foi necessário a pandemia, infelizmente, porque nós estávamos correndo, voando para o inferno, sem nem percebermos. Numa anestesia, numa dormência espiritual terrível. E o Senhor nos despertou. Porque nós deixamos de seguir os preceitos do Senhor, que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Acredita? Ressaltando que todas as pessoas que foram recolhidas não foram punidas porque estavam sendo recolhidas. Porque voltar para a casa do Pai, para o nosso lar, não é punição. Não é punição, mas é muito doloroso para aquele que fica. É muito doloroso para aquele que fica. Mas é uma forma que o Senhor encontrou, em toda a sua sapiência, de nos resgatar. De nos resgatar para a vida. Para a vida. Para a verdadeira vida. E sempre guardem os seus preceitos. O conselho de Moisés. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos. Os seus estatutos. Os seus juízos e os seus mandamentos. Não é porque o mundo deixou de obedecer os mandamentos da lei de Deus que eles deixaram de existir. Eles permanecem. Eles permanecem para sempre. Esta palavra, ela nos revela a vida. Nos revela quem o Senhor é e quem nós somos. Ela nos fala a verdade daquilo que o mundo mente, das ideologias baseadas em mentiras que só levam para a morte. E Ele está nos acordando. E aqui Moisés está nos aconselhando. O Senhor me conduziu para esta palavra. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as suas obras, que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês.
E como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Quando Moisés fala ali, o exército de Faraó havia sido destruído. As águas que Deus tinha separado, abrindo o mar para que o povo conseguisse escapar das garras do Egito, da escravidão, do sofrimento do Egito. Deus abriu e o povo correu. E o povo foi até o outro lado, até a outra margem. E quando o exército quis subestimar o poder de Deus e quis pegar aquele povo ali naquele milagre acontecendo ali, o mar aberto e o povo passando, e eles invadiram. E ali o Senhor fechou as águas sobre eles e acabou o poderio do exército do Egito. E acabou, ele não pôde mais lutar contra o povo de Deus, porque Deus protege os seus. Deus nos livra de todo o mal. Deus guarda todo aquele que o busca, que anda em obediência, que foge do pecado, que clama pelo Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue obedecer. Não é mérito seu. Mas aqui ele diz: considerem o que o Senhor fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, porque eles estavam em desobediência. E ainda estavam lutando contra Moisés. Eles estavam ali se revoltando contra Moisés e fazendo o povo ficar revoltado contra Moisés. E o que foi que Deus fez? Eles foram engolidos pela terra. O Senhor abriu a boca da terra e eles foram engolidos. Não só eles, como ele diz: considerem o que ele fez no deserto até que vocês chegassem. E ainda que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia, no meio de todo Israel. Todo aquele que quis ouvir a voz do mal contra o povo de Deus, contra Moisés, também desceram. Foram engolidos pela terra. Que ele diz, tanto eles, Datã, não é, e Abirão, como os familiares deles, e tudo, as tendas, e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. Porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Agora eu vou falar dos benefícios da obediência. Portanto, assim disse Moisés ao povo, portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Primeiro benefício, a força que vem do Senhor. Você que hoje está se sentindo sem forças, de tanto lutar. Você que está vendo tanta dificuldade para você sair deste vale. Está tão difícil, não é mesmo? E você nem tem mais forças. Pois busque o Senhor, aprenda os seus preceitos, os seus mandamentos e passe a obedecê-los, que o Senhor te dará força. Força! Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo. E para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que emana leite e mel.
porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. O Senhor, seu Deus, cuida dessa terra que Ele tem para nós, preparada para nós, para todo aquele que obedece. Os olhos do Senhor, o Deus de vocês, o meu Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, como Jesus ensinou. Os olhos do Senhor, Deus, o Deus de vocês. Mas eu quero dizer que Ele é meu também. Mas aqui ele fala assim: é a terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Essa palavra foi inspirou, na verdade. Esta palavra inspirou o autor do livro de Mananciais no Deserto. Essa leitura que eu fiz no livro de Mananciais no Deserto, que Gleice, a minha irmã em Cristo, que faz parte do ministério Despertar com Cristo, porque Deus a usa grandemente para me orientar. Quantas vezes ela, ei, vá lá nos comentários que tem, você nunca mais olhou, tem pedidos de oração. E ela propaga essa palavra, ela divulga, é um servir a Deus, divulgar a palavra de Deus. Porque eu não estou correndo atrás de inscritos, não. O Senhor está chamando almas para serem salvas através deste ministério. Por isso que eu entendi que ele não é um canal. Canal é todo mundo buscando, dê o seu like, não sei o quê. Não, não dê o seu like, não. Agora pegue essa palavra e viva essa palavra. Faça isso, não dê like, não. Agora receba essa palavra e quando você encontrar alguém precisando desta palavra, passe esta palavra para outras pessoas, divulguem. É isso que a minha irmãzinha em Cristo, Gleice, faz por mim demais. Ela divulga essa palavra. Mas ela está fazendo isso pelo ministério que é dela também, que é seu também. Na hora que você propaga esta palavra para alguém que precisa. Você não precisa passar essa palavra para alguém que não está precisando, que não está sofrendo nada. Para essa pessoa vai servir só para ela passar para outras pessoas. Mas nós devemos alcançar vidas em desespero. Pessoas que estão pensando até em se suicidar, em acabar com a sua própria vida, que na verdade é do Senhor. Em abortar, destruir o plano de Deus. Então são pessoas que precisam ser alcançadas para serem salvas. Porque elas estão querendo se boicotar. Elas estão ouvindo tanto a voz de Satanás que elas estão surdas para a voz de Deus. Então é isto, irmãos. Deus, ele colocou este veículo, que eu não quero chamar canal, este veículo de salvação, este ministério Despertar com Cristo é isso. E ontem, Gleice falando comigo, ela falou sobre isso. Ela disse, leia em Mananciais, leia todos os dias aqui, o primeiro, 2, 3, 4. E hoje no primeiro, já que eu vou ler do primeiro. Do primeiro. Outro dia eu leio quando o Espírito Santo, ele colocar em nosso coração para isso. Então eu louvo a Deus pela vida de Gleice.
porque ela tem sido um canal de bênção na minha vida e neste ministério, porque ela me abençoa muito quando ela chega ali com o suporte que eu preciso, com uma palavra que me renova. Ela acordou na madrugada de antes de ontem para ontem e ela orou por este ministério. E eu louvo a Deus pela vida dela. Mas voltando, irmãos, nessa palavra, né? Então, o que aconteceu? O livro de Deuteronômio, no capítulo 11, inspirou o autor do livro de Mananciais no Deserto, no dia 1º de janeiro. Ele disse assim, ele leu aquilo que eu estava lendo aqui para vocês. Aí ele disse, estamos hoje, amado leitor, às portas do desconhecido, principalmente para aquele que não está firmado na rocha, porque para a gente, nós sabemos que o que é conhecido para Deus é o suficiente. O nosso amanhã a Deus pertence. Então ninguém está com medo disso, do amanhã, porque o Senhor já está no nosso amanhã. Então este ano de 2021 está nas mãos de Deus. E ele disse, diante de nós estende-se um ano novo. Hoje é 5 de janeiro. Começamos o ano agora. Estende-se o ano novo. Vamos conquistá-lo a cada dia. Quem poderá dizer o que teremos pela frente? O Senhor sabe. Que mudanças virão? Que novas experiências? Que necessidades nós teremos neste ano? Mas aqui está a mensagem de nosso Pai Celeste. Mensagem de ânimo, de conforto, de contentamento. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, sobre esta terra, sobre toda a terra. Desde o princípio até ao fim do ano. Sim, do Senhor vem toda a nossa provisão. O autor disse, porque vem mesmo, é dele, que vem toda a nossa provisão. Tudo que nós precisamos, ele proverá. Nele encontramos a fonte que nunca seca. Mananciais e ribeiros que jamais se estancarão. Em Cristo, aí ele se refere a nós, ele faz, em Cristo, ó ansioso, está a promessa cheia da graça que nos vem do Pai. Em Cristo está a promessa de toda a graça que vem do Pai. Quando ele diz, a minha graça te basta, ele diz para Paulo, porque é mesmo a graça que é o favor imerecido, o favor que Deus nos faz de forma que nós não merecemos, mas assim mesmo ele nos dá. É a graça. E sendo ele a fonte das misericórdias, nunca nos faltará misericórdia. Nunca nos faltará misericórdia. Nem calor, nem seca poderão pôr fim àquele rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. As correntes da água da vida que vem do mais alto e sublime trono. É ela que é derramada sobre nós, derramando graça sem fim. A terra está cheia de montes e vales. É verdade. Tem os montes, as dificuldades para você ter que chegar ali no alto daquele monte. E tem os vales. Você não sente nem o chão. Oi, cadê o chão? Cadê o chão? Não tem chão, eu estou sofrendo demais. Que vale profundo. Eu quero sentir o chão. Tem altos e baixos. É verdade.
Mas ele, você firmado nele, firmada nele, tem nada não. Vai dar tudo certo. Assim diz o Senhor. A terra está cheia de montes e vales. Não são só planícies, nem só declives. Não é o tempo todo sofrendo. Não. Sofrimento só vem para nos ensinar. Dá uma aula, o Senhor aí alivia. Aí vem um tempozinho bom, um alívio. Aí a gente esquece de Deus. Aí, eita, um vale. E assim vai. Oh, Deus bom! Para que não venhamos a nos perder. Se a vida fosse sempre a mesma, ficaríamos oprimidos com a sua monotonia. E eu vou mais longe do que esse autor. Se fosse sempre tudo muito bem, nós nos perderíamos. Se não tivéssemos, vez por outra, uma aula boa, um aulão que Deus nos dá, nos preparando para o vestibular. Não tem a história do aulão? Quando a gente estudava o ano todinho para o vestibular, aí no final tinha os aulões, que era para preparar para o vestibular. Quando chegava em cima do vestibular, aí vem os aulões. Aí a gente chega a ficar cansado. Era a informação do ano todinho, num dia só, sobre aquele assunto. A gente chega, saía fumaça da cabeça. Mas nós precisávamos dos aulões. Ai, como eu agradeço a Deus os aulões. Eu me lembro do aulão do professor, Capitão Caverna, que era o apelido dele. Um homem excelente, conhecedor demais de português. Português e literatura. Menina, ele ia longe, ele dava uma aula maravilhosa. E, irmãos, olha, quando eu peguei a prova do vestibular, que Deus me deu a vitória, parecia que eu estava vendo o Capitão Caverna. Oh, aleluia! Parecia ele falando naquele aulão. Olha, quando eles colocarem isso, não escorregue não. Porque eles estão querendo que você erre. Mas é isso, isso e isso. Oh, aleluia, glória a Deus! Foi desse jeito. E para a honra e glória do meu Senhor, o Senhor me honrou. Deus me deu o 9º lugar nesse vestibular. E eu fiquei, Senhor, eu estava satisfeita no último lugar, sem problema nenhum. Mas Ele me honrou. E aquele aulão, meus irmãos, cansativo. Quando terminou o aulão, eu estava só viva. Porque eu estava absorvendo o máximo do que ele falava. Como nós devemos absorver o máximo do que Deus nos ensina. No lugar de murmurar na hora do aulão, nós devemos agradecer e glorificar a Deus, porque Ele está nos preparando para vencermos. Existem sim benefícios da obediência. Nós ficamos fortes, preparados. É assim que Deus faz conosco. Então, eu vou mais longe. Se não houvesse, se só fosse planície, não houvesse nenhuma dificuldade, nenhum monte, nenhum vale, o que seria de nós? Sabe aqueles meninos que os pais não deixam faltar nada e que fica ali, tudo que o menino, quando ele faz, já está na frente dele, eu quero. Ele queria dizer, eu quero que o Senhor deixe eu viver, aprender alguma coisa, deixa eu me machucar, mas eu quero correr para brincar um pouquinho, pai. E o pai, não, você quer isso? Aí o menino fica, queixinho mole, ele fica olhando pro mundo assim, ó. Sabe os meninos que fazem assim, aqui é o quê? Aí a mãe é o shopping, menino. Ah, sim. Porque ele estava jogando, ele não riu nem quando entrou dentro do carro, que a mãe, quando ele entrou no carro, a mãe dele botou o menino dentro do carro, o menino, sem parar de olhar pro celular, pro videogame, ali jogando sem ver nada. Aí
Aí o carro parou, pô. Alguém fez, desce, meu menino. Aí a baba caindo, o menino, mas segurando o celular, limpando a baba. Aqui é o quê, hein? Então, por que que eu tô aqui, hein? Hein? Fica retardado. Então, essa coisa de você não ter um aprendizado, fica retardado espiritualmente. Aí Satanás, que é safadinho, mentiroso, metido, ele vem com uma mentira, lança uma insatisfação em você, uma mentira, aí daqui a pouco você tá entendendo? Porque você tá com a mente totalmente, você não exercitou o músculo do cérebro. Aí você, de repente, cai no primeiro assunto que Satanás disse, sabe por quê? Porque você, menino da boca mole, você não estudou isso aqui, não. Aí qualquer coisa que Satanás mentiu, você acredita. Claro. Coloca misticismo, daqui a pouco você tá zen. Aí quando termina o zen, eita, o problema continua. Eu vou dizer mais zen, porque só aprendeu a dizer zen, no lugar de recorrer ao único que pode te socorrer, ao único que pode resolver. Aí você não conhece, porque você não exercitou o conhecimento da palavra de Deus. Ficou babando. Aí Satanás brinca com você, faz você sofrer, joga droga, você fica num vazio tão grande que ele faz, quer preencher o vazio que só o Espírito Santo preenche. Aí Satanás vê que você não lê a palavra, não tá nem aí para Deus, nem aí, não quer saber de Deus. É mais fácil dizer que ele não existe. Homem, é melhor. Alguém me disse que ele não existia, alguém até que eu amava. Uma pessoa da minha família, tem gente que tem pai, que faz a loucura de dizer ao filho que Deus não existe. Aí o que que acontece? O menino, já que meu pai disse que Deus não existe, eu acho que ele não existe. E o menino fica com preguiça de ler a palavra de Deus, de ouvir a verdade. E simplesmente não exercita a sua mente, o seu músculo espiritual. E o que que acontece? A primeira mentira que Satanás lançar, claro que ele vai acreditar. Claro que ele vai acreditar em Satanás. E vai para a morte eterna. É para isso que nós existimos, soldados de Cristo. Oh, glória a Deus! Agora nós entramos e nós lançamos essa palavra. Nós chegamos para essa pessoa que não conhece a verdade, que está cega espiritualmente, e nós vamos falar de Deus para elas, da verdade para elas, do verdadeiro sentido da vida. E daqui a pouco aquela pessoa que não sabia de nada sobre Cristo passou a ouvir a voz de Deus através daquela formiguinha e daquele ministério enorme que vai alcançar até os confins da terra, que chegará nos lugares mais longínquos e alcançará aquele que está perdido. O despertar com Cristo, que nasceu no coração de Deus e que ele manifestou aqui na terra, na madrugada do dia 22 de março de 2020. Oh, aleluia! E aí, irmãos, ele fala isso. A terra está cheia de montes e vales, e ele fala isso, que se não houvesse os ensinos, as escolas, as aulas maravilhosas que Deus nos dá, o ensinamento da verdade, ele diz que havia uma monotonia, e eu ainda digo, havia muito sofrimento e morte. Nós precisamos dos montes e dos vales, sim, precisamos dos aulões. Os montes recolhem as chuvas para centenas de vales frutíferos. É para isso. Assim, acontece também conosco. É o monte da dificuldade que nos eleva ao trono da graça. Olhe só, olhe que inspiração que o autor de Mananciais no Deserto encontrou em Deuteronômio 11, quando ele diz, lá é terra de montes e vales, mas eu estarei com vocês todos os dias,
continuamente. Ele disse. Aí ele disse: é o monte da dificuldade que nos eleva ao trono da graça e nos traz de volta com chuvas de bênçãos. Toda dificuldade, todo monte, todo vale, todo deserto que nós passamos, nós ficamos fortes espiritualmente. Nós crescemos como ser humano. Porque Deus quer nos ensinar o que é você ser humano. É você olhar para a dor do outro e sentir a dor do outro. Não é passar despercebido. Não é simplesmente, aquela pessoa vai se dar mal e não sente misericórdia. Corra para o monte. Vai para o deserto. Vai aprender de Deus. Porque você está precisando. Se você olhar o sofrimento de alguém e você não se sensibilizar, você não sentir a dor do seu próximo, você não tomar aquela dor para si, corra para o Senhor, porque você está longe dele. Mesmo que você esteja todos os dias indo para uma igreja. Amém? Os montes, esses montes ásperos da vida, diante dos quais nos espantamos e contra os quais, às vezes, murmuramos, ficamos reclamando, no lugar de estar agradecendo, que está cansado do aulão. Oh, obrigado, meu Deus, que eu cansei do aulão, é porque eu estou aprendendo alguma coisa. Se nesse aulão eu tivesse olhando para outra coisa, eu nem estaria cansado. Mas eu estou cansado porque eu estou realmente participando do aulão. Eu estou aprendendo no aulão. E não murmurar. Eles nos trazem águas, esses montes. Quantos têm perecido no deserto quando poderiam ter vivido e prosperado em terra montanhosa? Quantos preferem a porta larga que nos leva para a morte eterna? Sem renúncias. Não, eu não vou renunciar a esse pecado. Ele me dá prazer. Então, fica ali, coitadinho, no deserto, sem viver as maravilhas que iria encontrar, como ia viver e prosperar em terra montanhosa. Quando você renuncia ao pecado, você sente. Você queria tanto aquele pecado, porque eu vou dizer, tem pecado que a pessoa pensa que, você não pode mais viver sem ele, não. Você sobrevive sim sem o pecado, porque quem te mantém vivo não é o pecado, pelo contrário, ele está levando você para a morte. Quem te mantém vivo é o autor da tua vida, que está com os braços abertos, esperando você, bem no comecinho do monte, bem na porta do vale. Mas ele está ali para segurar a tua mão e dizer: venha, meu filho, venha, minha filha. A renúncia do pecado dói um pouco, mas eu vou te consolar. Eu vou transformar a tua tristeza em alegria. Mas não é naquela falsa alegria que você estava, é na verdadeira alegria. Vocês não fazem ideia como aquele que crê em Deus é alegre, é feliz e é forte. Quantos teriam sido abatidos pela neve, açoitados pelos ventos, despojados de suas flores e frutos, não fosse a proteção dos montes? Montes rijos, duros, ásperos, são difíceis de galgar. Tão difíceis de galgar, mas é no monte que você fica protegido do vento do demônio, daquela coisa que ele lança para tirar tuas folhas e tuas flores e você deixar de dar frutos. O monte, ele ficando aqui no meio, quando Satanás vem e você firmado no monte, se segure nele, se segure no Senhor, que aí Satanás sai, coitadinho, murchinho,
que a minha irmã acha engraçado quando eu explico, porque é desse jeito que eu imagino mesmo. Quando a gente resiste ao diabo, quando a gente se segura no monte, quando a gente diz, eu tô no vale, mas tô segurando na mão do meu Senhor. Aí quando Satanás tenta contra você, você resiste a ele, porque você está firmado na rocha. Aí ele sai, a bola de rir. Porque eu digo, mas desse jeito, ele sai com o rabinho entre as pernas. Porque ele não tem poder na vida dos ungidos do Senhor. Aquele que é ungido do Senhor é forte e vence todas as tentativas do adversário, porque está firmado na rocha. É assim mesmo. Não podemos ter ideia do efeito que estão tendo em nossa vida as perdas, as dores e as aflições. Nós não conseguimos mensurar como isso vai trazer um resultado bom nas nossas vidas. Estes aulões, esta providência de Deus, de nos permitir passar por aflições, para nos fazer crescer. É como aquele pai bom que vai ensinar o filho a andar de bicicleta, porque ele sabe que o menino vai sentir tanto prazer quando estiver na bicicleta sozinho, segurando aqui no guidão, sabendo que o pai está ali pertinho, protegendo ele. E ali ele vai, levanta o menino, ajeita, coloca o menino ali. E o menino começa indo só para um lado, caindo para um lado todo torto, e ele ali segurando e ajeitando aquela situação difícil do aprendizado. Aí ele vai filho! Aí ele ali segurando perto do filho, cuidando. Quando o filho vai caindo, ele segura. É assim a nossa vida. É assim. Ele não deixa você ficar, ai, como eu queria andar de bicicleta. Mas não tem quem me ajude, não tem quem segure a minha bicicleta. Tem. Nós temos um paizão, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, autor de todo o universo. Temos sim. E Ele está nos ensinando para que possamos nos realizar. Então, muitas vezes, para você conquistar aquilo que você queria tanto, que você quer tanto, peça a ajuda do único que pode te socorrer, te ajudar e tornar possível aquilo que é impossível você fazer sozinho. Viver sozinho neste mundo tenebroso, meu amigo, não dá não. Sabe o que eu peço a Deus? Eu digo, Senhor, eu não quero passar mais uma fração de segundos sem a tua presença. Eu preciso que o Senhor me sustente. É Ele quem me sustenta, quem me fortalece. É Ele quem pode agora te sustentar e te fortalecer. É necessário obedecer. Como que eu vou obedecer se eu nem conheço Ele e não sei o que Ele quer? Estudando a palavra de Deus. E quando alguém falar em alterá-la, você diga, arreda Satanás, porque você não tem poder sobre a palavra viva e eficaz que o meu Senhor colocou na terra. Inspirou homens para escrever este livro que traz vida, para que você possa ser inscrito no livro da vida, para o seu nome estar escrito lá, para você se inscrever lá na vida, precisa conhecer a verdade. Conheça este livro antes que tomem da gente. Tem país aí que estão queimando ele e proibindo as pessoas de lerem. Graças a Deus que aqui a gente ainda pode ler.
E graças a Deus que a gente ainda tem boca para interceder, clamar a Deus pelos países que as pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo queimadas, mortas, pelo simples fato de falar a verdade e de reconhecer Deus como seu Senhor e Salvador. Acredita? Vamos interceder por eles. Confiemos apenas no Senhor. O Pai vem bem perto para tomar a nossa mão e guiar-nos hoje pelo caminho. Que oferta boa! Ele está com a mão estendida para nós, para nos guiar. Será um bom e abençoado ano. Amém! Será um bom e abençoado ano, 2021, se Deus quiser. E a maior bênção que eu quero é a presença. É a presença do Senhor. Porque Ele estando conosco, mesmo em situações de montes e de vales, nós estaremos seguros. Tem um hino que diz: seguro estou nos braços daquele que nunca nos deixou. Vejam bem, irmãos, os benefícios. Os benefícios. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a sua alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa. Ele derramará sobre essa terra, a sua terra, toda a terra, todos os seres viventes. Ele derramará chuva. A chuva que nós precisamos, as águas do Espírito Santo, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pastos ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane. Cuidado. Cuidado com o enganador. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, servindo outros deuses e se prostrando diante deles. Cuidado! Cuidado! Cuidado. Tenham cuidado. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeçam. Assim diz o Senhor. Obedeçam para que as águas do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre você, sobre vocês, sobre cada um de nós. Vamos obedecer. É para o nosso bem. Deus não precisa que a gente obedeça a Ele. Ele não precisa, não. Nós precisamos. Nós precisamos de obedecer. Todos os estatutos e mandamentos que o Senhor deixou aqui na terra foi para o nosso bem. E aí seremos fortes. E aí o adversário não terá nenhuma oportunidade de nos tragar. Amém? Vamos orar, irmãos. Hoje eu quero pedir oração pela irmã de doutora Suerda, Iana. Porque a doutora Suerda me pediu há alguns dias. Mas como não foi no canal e eu não anotei no mesmo instante, então eu deixei, doutora Suerda, eu deixei de fazer a oração naquele dia. No canal, mas eu garanto à senhora que eu fiquei intercedendo por ela. E eu pedi oração por ela. Ontem Gleice orou por ela.
que Deus tem um ministério muito lindo com Gleice, na cura, orar por enfermos. E ela orou por Iana. E para mim não vai ser surpresa se a senhora perguntar a Iana se ontem à noite Iana teve uma melhora. E se hoje ela acordou bem. Não vai ser surpresa, porque Deus faz. Quando nós pedimos, confiantes na grandeza dele, nós vemos a glória de Deus acontecer. As pessoas serem curadas. Porque Deus pode curar. Ele é o mesmo de ontem, é o de hoje e será o de amanhã. E ninguém pode mudar esta verdade. Amém? Também quero orar pelo socorro de Deus na vida da cantora gospel e da filha dela. Ela é uma cantora que é de Pernambuco. E eu não gravei o nome. Eu ouvi a notícia que ela sofreu um acidente muito grave e ela fez uma cirurgia, se submeteu ontem a uma cirurgia que durou 5 horas e era na cabeça. Ela teve um machucado muito grave na cabeça e também alguns machucados no corpo. E a filhinha dela também está machucada. Eu não sei que grau de ferimento que a filha tem, porque não falaram. Mas eu quero pedir, irmãos, que Deus chegue ali na vida dessa cantora gospel. Aí passou uma partezinha na matéria que falou sobre o acidente dela, dizendo: eu cuido de ti. E aí eu disse: cuida, Deus. Cuida dessa mocinha, tão jovem ela, a filha pequena. Vamos interceder por Iana, pela cantora gospel e pela filha dela. E por todos os enfermos, vamos. Amado Deus, maravilhoso e querido Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos pelo que tu és, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós te adoramos, meu Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E isso, Pai, nos ensinou mais de ti. Nós te adoramos porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Então, todo aquele que se arrepende tem a vida eterna, através do sacrifício da cruz. E através do sacrifício da cruz, quando Jesus voltou para o alto e sublime trono, ficar ao teu lado, no alto e sublime trono onde o Senhor está, Pai amado, enviou o teu Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos. E o teu Espírito Santo é o que nos dá discernimento da tua verdade. É o que nos faz ter visão espiritual e corrermos para os teus braços, para que o teu Espírito Santo nos fortaleça, para que não venhamos a pecar contra ti. Então, o teu plano de salvação, meu Pai, eu te agradeço por ele, pelo teu plano de salvação. Alcança vidas, Pai. Alcança vidas. Paizinho, agora eu te consagro a vida de Iana, de doutora Suerda também, de todos os familiares de doutora Suerda. Eu peço ao Senhor que restabeleça completamente a saúde de Iana, meu Pai. Não só o seu joelho, mas todo o seu corpo seja agora abençoado pelo Senhor. Que o Senhor cure Iana de toda e qualquer enfermidade, restabeleça a saúde dela, para que muito em breve ela possa dar o testemunho neste canal. Doutora Suerda também. Abençoe a vida delas, abençoe os seus familiares. Derrama, Pai, do teu Espírito Santo sobre todos eles, sobre a vida de doutora Suerda e dos seus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Te peço também, meu Pai,
pela vida e pela saúde, pelo restabelecimento da saúde da cantora gospel, que eu não sei o nome dela, mas o Senhor sabe. Chegue ali na vida daquela mulher, daquela jovem. E se há algo que precisa ser, meu Pai, refeito no cérebro dela, o Senhor refaça, contanto que ela volte a cantar, a louvar e a glorificar o teu santo nome. O Senhor que vê além dos nossos olhos, sabe por que permitiu este acidente. E eu vos peço que o Senhor chegue ali naquelas vidas, não só na vida da cantora e de sua filhinha, como em todos os seus familiares. E abra os olhos espirituais de quem ainda dormia. Oh, aleluia! Na família desta cantora, quem ainda dormia, seja acordado agora, pela tua misericórdia. E que seja muito lindo o testemunho da tua serva, que está agora no leito de uma UTI. Agora eu te peço, Pai, visita todos os enfermos, os que estão nos hospitais e os que estão em seus lares enfermados. Visita, Pai, cada um de nós. Visita, Pai, toda a terra e todos os seres viventes que há na terra. Visita, Pai, Deus de todo o universo, nos visita, derramando sobre nós a salvação, o reconhecimento que somos pó e que precisamos do Senhor para sermos salvos, a libertação da utopia do mundo, a libertação das mentiras de Satanás. Desperta, Pai, desperta o teu povo, acorda a tua igreja, levanta homens para darem testemunhos tremendos da tua grandeza. Levanta mulheres, Pai, mesmo que sejam como eu, limitadas, mas que elas gritem a tua verdade para o mundo todo ouvir, dizendo: receba do pão da vida, vida só nele. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que não comer do pão e não beber do sangue de Jesus não terá a vida eterna. Mas todo aquele que reconhecer que uma das gotas que Jesus derramou na cruz do Calvário foi pagando o preço do seu pecado, que ele seja alcançado e salvo, que ele tenha uma vida agora boa, com propósito, servindo a ti, ó Pai, socorrendo órfãos, viúvas, estrangeiros e todos os necessitados que chegarem diante deles. Que todos eles tenham, Pai, do teu pão para transbordar, da tua palavra para transmitir. É o que eu vos peço, Pai, no nome do teu Filho, Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo, o Cordeiro Santo de Deus. É no nome dele que eu vos peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Diga dentro da sua alma: amém, que assim seja. Eu vou aprender um pouco mais dele. Eu vou conhecer mais do autor de minha vida. Eu preciso conhecer mais daquele que me fez existir. E conhecendo, uma vez conhecendo ele, eu conhecerei os planos dele na minha vida. E o obedecerei e deixarei que ele me conduza. Para que, onde eu colocar a planta do meu pé, o nome dele seja glorificado. Naquilo que ele me formar,
eu reconheça que Ele me capacitou, que Ele guardou a minha vida, me abençoou, me deu condições de passar naquele concurso, conquistar aquele cargo público. Foi Ele, é para a honra e glória dEle e não para a minha vaidade. É para servir a Ele, ajudando o meu próximo, naquilo que eu tiver condições, naquilo que alcançar as minhas condições, que eu esteja disposto a fazer a vontade do Pai. Que assim seja.